O agregador de pesquisas do IPESP Analítica, que reúne uma série de institutos de pesquisas, divulgou hoje um panorama sobre as eleições municipais do ano que vem. Nós vamos ver como está a corrida eleitoral nas capitais da região Sudeste. Em Belo Horizonte, a gente vê a liderança do deputado estadual Mauro Tramonte, do Republicanos. Ele tem 18% das intenções de voto, seguido por Carlos Viana, senador do Podemos, com 15%, a deputada Duda Salabert, do PDT, com 11%, em quarto lugar, Bruno Engler, do PL, deputado estadual, com 10%, e em último lugar, o atual prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, do PSD, com 9%. Saindo da capital mineira para a capital fluminense, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, no PSD, tem uma ampla liderança, 41% das intenções de voto nas pesquisas agregadas. Em segundo lugar, o delegado Ramagem, deputado federal do PL, apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, tem 8%, seguido pelo também deputado federal Tarcísio Mota, do PSOL, com 7%, Marta Rocha, do PDT, 6% das intenções de voto, e Ottoni de Paula, do MDB, com 4%. Para mais uma capital da região Sudeste, para a gente trazer depois a nossa análise, São Paulo, maior colégio eleitoral do país, a liderança é do deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, com 29% das intenções de voto, segundo o agregador IPESP Analítica. O atual prefeito, Ricardo Nunes, do MDB, tem 19%. Ele é seguido por três deputados federais, Ricardo Salles, do PL, com 11%, Tabata Amaral, e do PSB, e Kim Kataguiri, do União Brasil, ambos com 8%. E a gente já viu aqui de relance, agora sim com mais calma, boa noite para Antônio Lavareda, cientista político, que é especialista em comportamento eleitoral e é presidente do Conselho Científico do IPESP. O IPESP Analítica, uma divisão ali que fez esse agregador de pesquisas que a gente traz em primeira mão aqui. Boa noite, Lavareda. Queria pedir para você desde já, nos contar por que um agregador de pesquisas ajuda a compreender melhor o cenário eleitoral. A gente aqui terminando o ano pré-eleitoral, e já vou te pedir uma avaliação das três maiores capitais em termos de colégio eleitoral do Brasil, todas na região Sudeste. Boa noite, Yuri. Boa noite, Thaís. Boa noite aos espectadores nossos. Em primeiro lugar, o agregador. Qual é a importância do agregador? Um agregador bayesiano como esse que o IPESP Analítica desenvolveu com sua equipe de estatísticos, sua equipe de cientistas políticos, de especialistas em tratamento de dados. É que esse agregador é um agregador inteligente, ele não é uma simples média de pesquisas, ele vai incorporando progressivamente novos dados, conferindo peso maior às pesquisas mais recentes dos diversos institutos, levando em conta os respectivos tamanhos das amostras e também conferindo um peso especial aí à tradição de cada um desses institutos que são considerados. Dito isso, Yuri, é importante nós chamarmos atenção para o fato, por exemplo, Belo Horizonte, aí no Sudeste. Várias pessoas têm discutido a hipótese do deputado Nicolas Ferreira também ser candidato a prefeito da capital mineira no ano que vem. Ocorre que, por que não foi considerado o cenário que é minoritário, na verdade, em termos de número de pesquisas, com o deputado Nicolas Ferreira? Porque ele próprio, o deputado, em entrevista à FM O Tempo, no dia 9 de novembro, ele diz que passaria essa bola para o Bruno Engler, ou seja, taxativamente, ele declinou, pelo menos no momento, nesse final de ano, ele declinou dessa candidatura. Se ele voltar e vai figurar nas pesquisas do próximo ano, então o agregador será atualizado. Esse agregador divulgado nesse final de ano, com toda a marcha, toda a corrida eleitoral das dezenas de pesquisas realizadas em todas as capitais do país e naqueles municípios que têm mais de 200 mil eleitores, chamado G96, ele vai ser atualizado a partir das pesquisas do próximo ano, pesquisas essas que serão necessariamente aquelas registradas na Justiça Eleitoral, que é obrigação legal. Então, nós vemos uma taxa de reeleição, talvez o que chama mais atenção nessas primeiras pesquisas de 2023, fechando com o resultado do agregador,
e o que nós podíamos chamar a atenção dos espectadores é o seguinte, que esses dados computados e apresentados há pouco, quer os da região sul, quer os da região sudeste, e também já antecipando do conjunto das capitais do país, eles mostram que, no momento, se a eleição fosse hoje, a taxa de reeleição de prefeitos das capitais seria de 58%, ou seja, são 19 candidatos à reeleição, ou seja, incumbentes candidatos à reeleição. Desses 19, Yuri, 11 estão liderando, daí esses 58%, e 8 não estão na liderança nesse momento. Então, como eu dizia, se a eleição fosse agora, a taxa de reeleição seria de 58%, substancialmente menor do que os 77%, que foi a marca da eleição de 2020 nas capitais brasileiras. Lembrando que, no conjunto dos municípios do país, a taxa de reeleição foi de 63%, uma das maiores da série histórica, mas nas capitais, apenas nas 26 capitais, o número foi ainda maior, 77%. Isso declina esse ano e há algumas explicações hipotéticas aí que nós podemos discutir adiante. Então, para trazer mais elementos aqui para esse contexto, deixa eu já trazer mais duas capitais para daí Thaís e Hittner também poderem trazer o olhar deles. Em Curitiba, capital do Paraná, Luciano Dutti, que já foi prefeito da cidade e é deputado federal do PSB, lidera com 18%, de acordo com o agregador IPESP Analítica. Deputada federal Rosângela Moro, do União Brasil, vem logo em seguida com 16%. E Eduardo Pimentel, atual vice-prefeito do PSD, tem 13%. Lembrando que o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, que também é do PSD, já foi reeleito em 2020, portanto, não pode disputar. Completam aí a lista dos 5 nomes: Paulo Martins, ex-deputado federal do PL, com 9%, e Carol D'Artora, do PT, com 3%. Descendo um pouquinho mais na geografia brasileira, indo para Porto Alegre, o atual prefeito porto-alegrense, Sebastião Melo, do MDB, está na liderança com 33% das intenções de voto. É um desses prefeitos que lidera a corrida, como destacou Antônio Lavareda. A principal desafiante de Sebastião Melo é a deputada federal Maria do Rosário, do PT, com 26%. E aí, um pelotão logo abaixo, o Juliana Brizola, do PDT, em terceiro, com 7%. Em quarto e quinto lugar, Tiago Duarte, do União Brasil, e a comandante Nádia, do PP. Ambos têm 2%. Deixa eu já jogar, então, para o olhar do Hittner e depois para a Thaís Herédia. Hittner, dentro desse cenário de um maior favoritismo dos prefeitos, mas queria ter o olhar também para o quanto, na sua avaliação, a polarização PT-PL ela não vai estar tão explícita. Pelo que eu me lembro aqui dos números, Lavareda me corrige se eu estiver errado, olhando o cenário geral, você não tem nenhuma disputa que é diretamente PT e PL na cabeça de algumas cidades, dessas capitais. Mas no discurso, nos apoios, nos bastidores, tem uma tentativa de Lula e Bolsonaro de tentarem nacionalizar algumas disputas-chave pelo país, Hittner. Essa é uma dúvida bastante grande que eu tenho, Yuri, porque não sei se estou certo nisso, peço ao Lavareda, inclusive, que me corrija, mas eu tenho a impressão de que eleições municipais, tradicionalmente, estão muito mais vinculadas ao sentimento dos eleitores com relação aos problemas locais, segurança pública, transportes, zeladoria, do que propriamente questões nacionais mais sensíveis à polarização extrema como a gente está vivendo. É verdade que, tanto do lado do PT quanto do lado do PL, partido de Jair Bolsonaro, há uma intenção, sim, de nacionalizar a disputa e colocar elementos dessa polarização. Não à toa, o PL faz cálculos de que poderia chegar a 1.000 prefeituras, a 1.000 vitórias nessas próximas eleições municipais, o que seria quase 20% do país. Parece muito, é muito,
mas estamos falando ali de basicamente da mesma proporção que o PL tem na Câmara dos Deputados, onde tem 99 deputados. O PT também pretende aumentar o seu catálogo de municípios governados, hoje pouco menos de 300, para pelo menos 300. Não comanda nenhuma capital atualmente, o que é uma novidade para o partido, e existe uma intenção do partido de colocar Lula na linha de frente, não só Lula, a primeira-dama também, Janja, tentar explorar um pouco isso. Agora, fica para mim a dúvida se essa nacionalização dos temas seria bem captada pelo eleitor, não necessariamente pelo eleitor que é tradicionalmente do PT ou de Jair Bolsonaro, mas por aquele eleitor de centro que está querendo uma solução talvez mais local. Essa é a minha grande dúvida. Daniel, vou pegar aqui, porque o que você está dizendo aí conversa com a tua última análise na pauta econômica, que é, assim, qual é a pauta econômica nacional do ano que vem, né? O vazio da agenda do governo federal é também, ou pode ser também, uma certa acomodação, uma certa sensação de normalização da economia para a população em geral, porque a inflação vai estar bem menor, a taxa de juros vai estar bem menor, a taxa de desemprego não vai aumentar, se tiver uma correção, vai ser uma correção marginal, o país vai ter um crescimento, sim, ali deve ser de no mínimo 1,5%, que historicamente para o desempenho do Brasil nos últimos anos é relevante. As prefeituras, por exemplo, vão poder tratar de temas muito ligados ao seu local, agora temas também por causa de mudanças nacionais, como é o caso do saneamento básico, né? Então, como é que, essa é uma curiosidade que eu tenho, como é que os prefeitos, os candidatos vão, por exemplo, passar a prometer obras de saneamento básico agora que tem a possibilidade de contar com a iniciativa privada? Então, essa é uma dúvida que eu tenho. Outra dúvida que eu tenho, lembrando aqui das emendas individuais, emendas de bancadas, a quantidade de dinheiro que deputados e senadores terão nas mãos para transferir para suas prefeituras, né? O quanto isso pode influenciar também na performance dos candidatos, no rol de promessas e, inclusive, na performance dos incumbentes, né? Aqueles que estiverem disputando a reeleição. Esse cenário que a Thaís nos traça, né, de que a economia vai ajudar a uma sensação de bem-estar geral, de nenhum aperto, por exemplo, e isso acaba tendo alguma influência. E nos deixa aqui um bom gancho para depois do intervalo aqui, Lavareda também comentar, e a gente vai trazer um elemento, algumas informações inéditas ainda do trabalho do agregador do IPESP Analítica, que é o ranking dos partidos Brasil afora, quem que está mais capilarizado e quem que tem mais nomes pré-candidatos aí na liderança. Mas isso daqui a pouco, depois do intervalo, você espera a gente aí e a gente volta já já. Reta final desse WW de hoje. Lavareda, vou jogar direto contigo essa questão que a Thaís muito bem nos levantou, do ambiente econômico que se avizinha para o ano que vem, o quanto que isso impacta numa eleição municipal. Olha, Yuri, e a série histórica de eleições municipais tem nos mostrado que, com certeza, quando o país está crescendo, quando a renda per capita teve uma boa evolução ali ao longo daquele quatriênio, isso termina criando um clima positivo para os incumbentes. Isso é verdade para eleições municipais, estaduais e federais. Agora, o que eu queria chamar a atenção, eu lembrava lá atrás que, pelo menos na largada, a taxa de possível reeleição de prefeitos talvez diminua no próximo ano em relação ao anterior. Isso pode estar ligado à questão dos cofres das prefeituras. Um levantamento da Firjan, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, mas fazendo esse levantamento que ela realiza com regularidade em todos os municípios do Brasil, mostrou que 42% dos municípios enfrentam dificuldades do ponto de vista de situação econômico-financeira. Embora algumas capitais, como São Paulo, como Manaus e também Salvador, estejam, segundo a Firjan, uma situação positiva. Vamos ver como é que isso se dá de fato no ano que vem, Yuri.
E aí, para trazer um último elemento, a gente vai ver agora como está a distribuição na liderança das pesquisas por região do país e por partidos. Essa tabela nos mostra ali que o PSD de Gilberto Kassab é o partido que tem 5 candidatos ou prefeitos liderando essas corridas de acordo com o agregador IPESP Analítica. E é o partido também que está mais capilarizado. Em 4 das 5 regiões do país tem pelo menos um nome na liderança. Em seguida vem a União Brasil com 4 nomes, mas 3 deles na região Nordeste e 1 no Centro-Oeste. O PL de Jair Bolsonaro tem 2 nomes ali na frente, na região Norte e 1 na região Nordeste. MDB, que tem uma tradição municipalista com 3 nomes, republicanos também 3 nomes, PSB 2 e depois com apenas um nome, Podemos, Avante, Patriota, PP, Progressistas e PSOL. E aí, Lava, e aí o detalhe, a gente tem um asterisco aí no total de 25 prefeituras de capitais, porque Boa Vista não entrou no levantamento por falta ali de pesquisas suficientes para entrar no agregador. Mas todas as outras 25 capitais das 5 regiões do país estão lá. Lavareda, me chamou a atenção essa capilaridade do PSD, a ausência do PT, embora o partido tenha algumas apostas e esteja acreditando em algumas viradas do atual cenário, principalmente em capitais da região Nordeste, mas queria o seu overview desta tabela para depois poder jogar também aqui para os nossos analistas. Olha só, Yuri, o que é que chama a atenção dessa tabela? Sempre esses dados devem ser vistos, quando possível, de forma comparada com o que ocorreu na eleição passada. Então, vamos lá. União Brasil, não havia com a sigla em 2020, como sabemos, é PSL mais o DEM, mas o DEM elegeu 4 prefeitos. Então, ao nível da largada, né, nessa situação, vamos chamar de largada da eleição de 2024, o União Brasil está igual o desempenho que o DEM teve na eleição passada. Quem declina efetivamente, ou parece ter declinado, ou estar declinando. Vamos usar o gerúndio aí, porque a situação ainda, nós estamos há quase um ano da eleição. PSDB, que elegeu 4 prefeitos em 2020, agora não tem nenhum candidato liderando as disputas. Não é? Os candidatos do PSDB, Yuri de Marco, por exemplo, em Vitória, o Luiz Paulo está em 4º lugar, em Campo Grande, o Beto Pereira está em 5ª colocação, em Rio Branco, o Minoro Quimpara está melhorzinho, mas está em 3º lugar, ou seja, o PSDB parece a se confirmar o que o agregador aponta hoje, vai ter um desempenho bastante sofrível nas eleições do ano que vem municipais, sobretudo nas capitais. E o MDB também, que recua de 5 para 3, teve 5 prefeitos eleitos e agora, no momento, tem 3 candidatos liderando. Quem cresce expressivamente? O PL, que não elegeu nenhum prefeito de capital, agora tem 3 candidatos seus liderando. O PSD, que elegeu 2 prefeitos e agora tem 5 nomes na liderança. E o Republicanos, que elegeu 1 prefeito e agora tem 3 liderando a disputa, Yuri. Pois é, aí, Daniel, para jogar contigo e fazendo um paralelo, né, a gente tem toda uma literatura da ciência política que faz uma conexão das eleições municipais com as eleições para a Câmara dos Deputados, né, a formação de bases. Né? Claro que capitais acaba tendo uma certa diferença nesse raciocínio, mas eu tenho, para mim, um olhar especial de que os partidos do centrão ou do centro, esses partidos que são os fiéis da balança de governabilidade, estão mais bem preparados ou estão com mais ambição para essas eleições municipais. E isso tem consequências para o que vai ser a segunda metade do governo Lula na relação com o Congresso e, naturalmente, para uma futura eleição do Congresso 2026. Hitler. E por isso que essas demandas que soam aos olhos do grande público um pouco paroquiais, de emendas parlamentares, né? Por que o Centrão, no final das contas, está disputando tanto cargos ali de segundo escalão ou emendas parlamentares? Porque elas têm muito reflexo na ponta,
no feudo eleitoral ali de cada parlamentar. E isso tem muito a ver com a realidade da política local e as eleições municipais também, porque é onde esses parlamentares encontram suas bases e reforçam por meio das eleições as bases para que possam também desempenhar bem, ter uma boa performance nas eleições legislativas seguintes. Você me permite, Yuri, só uma última perguntinha, acho que vai sobrar quase nenhum tempo ali para o Lavareda, que eu me lembro, temos 2 prefeitas só mulheres no país atualmente, não me falha a memória, Campo Grande e Palmas. Você se lembraria, Lavareda, se está correto mesmo isso e as perspectivas aí para as próximas eleições? Daniel, você toca num ponto interessante. No momento, liderando os números do agregador, nós temos em Aracaju, mulher, Emília Correia, nós temos Porto Velho, a Mariana Carvalho, a Emília Correia é do Patre, em Porto Velho a Mariana Carvalho é do Republicanos, e em Palmas, a Janade Valcari, que é do PL, e em Palmas foi eleita uma mulher, a única mulher eleita em 2020 prefeita entre as capitais, a Cíntia Ribeiro, é a única mulher eleita, como eu disse, em 2020. Também em 2016 havia sido eleita apenas uma mulher para a prefeitura das capitais, a Tereza Surita, lá em Boa Vista, estado de Roraima. Então, lembrando que nós precisamos acompanhar ao longo desse próximo ano aí o desempenho também de candidatas, porque do ponto de vista das eleições municipais, pelo menos das últimas, 2020, as mulheres ficaram bastante aquém da sua taxa de participação até no Congresso. Só elegeram 9 prefeitas entre os 96 maiores municípios do país, e que, se você contar todos os municípios do Brasil, foram apenas 12%. É um número abaixo, como eu dizia, até da representação obtida por elas na Câmara Federal. É um problema de representação do gênero. Eu vou pedir um programa exclusivo para a gente falar da participação das mulheres aqui, porque que eu sei que a gente tem que acabar. Esse a gente vai ter que encerrar mas a gente vai ter muito programa ao longo de 2024 para tratar das eleições. E tem explicações para isso.